É bem verdade que a Bíblia fala de igreja. Inclusive, ela fala 53 vezes a palavra igreja. Então, a ideia dessa mensagem é analisar uma a uma essas 53 vezes que essa palavra igreja aparece. Agora, será que a palavra igreja da Bíblia é essa mesma usada por essas falsas igrejas que estão na Terra aí há 2000 anos? Será? Essas mesmas que vocês veem aí todos os dias na sua rua, no seu bairro, nas praças, em cada viela desse Brasil e do mundo, será que a Bíblia fala dessas igrejas aí? É isso que vamos ver nessa série de mensagens, que começa hoje. Por esta razão, essa mensagem é uma revelação e um desafio. Mostrar que a Bíblia não se refere a essas igrejas mundanas que conhecemos hoje. Ou seja, a Bíblia não fala de igreja e você foi enganado. Foi enganado até assistir essa série de mensagens. Preparados? Graça neles e em nós também. Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel, estamos mais uma vez aí. Olha, o negócio hoje vai pegar fogo, hein, abençoados? Fiquem até o final aí. Teremos aí uma série de mensagens pela frente, na qual vamos estar tratando desse tema aqui, né? Que é o tema da nossa mensagem de hoje. Que é: a Bíblia não fala da igreja. Mas antes disso, eu quero convocar todos vocês que ainda não se inscreveram em nosso canal. Abençoado, meu querido, não faça isso, não assista esse canal de clandestino. Participe você também. Aqui a ideia não é que você siga o André Pimentel, não, aqui não, eu quero sumir daqui, eu quero que Deus faça você pensar e através desse pensamento, com certeza, grandes coisas acontecerão na tua vida. Mas se inscreva hoje mesmo porque você vai estar nos ajudando. Deixe o seu like porque você já sabe que vem coisas boas aí. E também, com certeza, comentem à vontade, porque essa é a ideia. É a ideia de que vocês comentem, porque isso significa engajamento. E para você que é crítico, muito obrigado aí a todos vocês que têm participado e que têm feito aí também participado. É muito importante a participação de vocês. Eu quero mandar um abraço aí para todos os críticos do canal, tá bom? Sejam bem-vindos também de alguma forma. Mas também se inscreva no nosso canal. E claro, se você amar essa mensagem, por favor, compartilhe nas redes sociais que nós estamos e vocês pertencem, tá? Bom, mas eu botei uma foto ontem, né? Alguns abençoados aí me perguntaram lá no WhatsApp: o que houve, André? E alguns até mesmo no post que eu coloquei na comunidade nossa aqui no YouTube. O que acontece? Nasceu aqui, abençoado, umas verrugas, né? Aqui na minha cabeça. E aí eu fui no dermatologista para ver. E o dermatologista achou melhor, né? Tirar, né? Arrancar essas verrugas, porque elas podem virar aí algo indesejado. Não recebo isso para mim, mas tudo está bem. Eu fiz isso foi na semana passada e ontem mesmo eu tirei já os pontos, estou livre, né? Apesar que minha cabeça aqui ainda está cheia, mas já declarando vitória. Por quê? Porque a nossa vitória, ela não depende daquilo que nós vemos, né? Ela depende daquilo que nós cremos. E se nós cremos que estamos curados, nós estamos curados. Mas André, você acabou de espirrar, mas eu sou um curado. Então é isso que manda. O que manda é isso aqui, ó. Tá bom, abençoado? Claro que consequentemente, se também estiver bem desse lado, amém. Mas se não estiver, vamos continuar confessando a palavra da justiça, né, abençoado? Bom, abençoados, vamos ao tema de hoje. Eu sei que esse título, queridos, aguçou a curiosidade de muita gente, né? Afinal, a Bíblia fala de igreja, não é verdade? Então, antes de responder essa pergunta, e em cima dela, né, uma pergunta: a Bíblia fala de igreja, não fala? Ou não fala? Então, antes de começar, eu gostaria de fazer uma pergunta, né? E ao responder essa pergunta, você vai ter uma ideia melhor, né, desse tema, porque eu coloquei esse tema e praticamente vai entender quase toda a mensagem. É o espírito da mensagem. A pergunta é: quando você encontra a palavra igreja na Bíblia, o que lhe vem à mente? Essa é uma pergunta chave.
quando você vê lá escrito igreja, o que que vem à mente? O que que lhe vem à mente? Lhe vem à mente, por exemplo, um local com cadeiras, um púlpito, né? Um altar, e um pastor ou um padre, né? Te vem à mente isso, te vem à mente aí cultos às quartas, aos domingos, no segundo domingo do mês, a Santa Ceia do Senhor, culto de oração, culto de libertação, culto da vitória, culto do Getsemane, culto dos 7 mergulhos, culto da rosa ungida, culto do sal grosso, culto do dar tudo, né? Será que é isso que vem à sua mente? Bom, se for isso, não se preocupe, tá bom, querido? Isso é muito normal, até porque essa era a única referência, era a única referência que tínhamos sobre a igreja. Hoje, é claro que sabemos que isso aí que vemos com o nome de igreja neste mundo, nunca foi uma igreja, e nem muito menos nos moldes da Bíblia. E a proposta nossa é mostrar isso nessa mensagem. Então, a partir de agora, quando você encontrar na Bíblia a palavra igreja, você nunca mais vai pensar, por exemplo, na Assembleia de Deus. Você nunca vai pensar na Igreja Universal, você nunca vai pensar na Metodista, na Presbiteriana, no Projeto Vida Nova, na Igreja Católica. Não. Você vai esquecer disso. Então a proposta desse tema é te mostrar que essas igrejas que vemos hoje não são aquelas igrejas que você encontra na Bíblia. Então a minha função é te mostrar isso. E isso faz parte, tá bom? Da sua libertação das falsas doutrinas, das falsas igrejas com os falsos mestres e pastores dentro dela, tá bom? Então nós vamos agora à hora da palavra revelada. Então, como vimos na introdução que eu acabei de falar agora, a Bíblia não fala de igreja como pensávamos como é a igreja, né? A igreja de hoje. E eu vou te mostrar isso nessa mensagem. Amados, essa mensagem é um resultado de uma pesquisa que eu fiz, claro, junto com a revelação do Evangelho da Graça, né? Então, nessa pesquisa, o que eu fiz? Eu peguei a palavra igreja e procurei saber quantas vezes ela aparece na Bíblia. Você já teve essa curiosidade de saber quantas vezes aparece a palavra igreja na Bíblia? Olha, então eu vou colocar para vocês aí o que eu encontrei. Então eu encontrei 57 vezes a palavra igreja, ela aparece na tradução João Ferreira Almeida. Essa tradução é muito usada pelo sistema gospel, pelo sistema evangélico. E eu encontrei 53 vezes que a palavra igreja aparece na tradução da Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia católica, né, usada pelos sistemáticos católicos. Eles usam essa Bíblia. Então tem uma diferença, né? Eu gosto mais da tradução da Bíblia de Jerusalém. Uso também muito a João Ferreira de Almeida, mas quando eu quero estudar a fundo, eu vou na tradução da Bíblia de Jerusalém, na biblioteca católica. Não vou na biblioteca gospel. Não utilizo. Muito difícil, só para algumas coisas. Então, vocês veem aí que já aparece uma discrepância, uma diferença, né? 4 vezes aparece mais essa palavra João Ferreira de Almeida na Bíblia de Jerusalém. Então, abençoados, preste atenção. Quando você quiser pesquisar qualquer coisa ou assunto na Bíblia, um dos primeiros passos que você tem que dar é ver quantas vezes aparece na Bíblia. Daí você pega o texto mais antigo dentre todos que apareceu lá e procure o sentido daquela palavra, ou um texto, ou um tema, ou alguma prática, né, feita naqueles dias. Enfim, tudo que você puder pegar para lhe esclarecer, né, isso vai te ajudar muito, principalmente quando você sabe na pesquisa o que significava aquilo naqueles dias. Entendeu? Então, depois disso, você vem acompanhando o quê? O desenvolvimento dela. Você vai ver ao longo dos séculos, você já traçou lá a primeira vez, aí você vai ver a segunda, a terceira, mais ou menos você vai ter uma ideia. Então você vai ver ao longo dos séculos, né, se houve mudanças. Por que mudou? Se mudaram lá, né, se mudaram até você chegar a um certo ponto da Bíblia, você tem que procurar por que alteraram o sentido dela. Enfim, isso é uma pesquisa.
Aí quando aquele pastor ou aquele padre lhe vier com conversinha da carochinha, você vai saber se defender, amado. Principalmente se quiserem lhe aplicar textos descontextualizados. E olha, eles são especialistas em fazer isso. Como é que faz isso, André? Pegar um texto e descontextualizar ele da linha do tempo. É pegar um costume, por exemplo, do Antigo Testamento e querer aplicar nos dias de hoje. Por exemplo, uma vez foi perguntado, né? Uma das minhas filhas adolescentes na época, ela, não adolescente, mais para jovem, já tinha mais de 18 anos, ela quis fazer uma tatuagem e ela foi perguntar o irmão, que era o do grupo jovem, né, dirigiu o grupo jovem, ele usou um texto lá no Antigo Testamento, então ele descontextualizou, ele usou algo que foi escrito no Antigo Pacto, com aquela cabeça, com aquela cultura que tinha naqueles dias, e quis aplicar nos dias de hoje. Então, na realidade, tá? Eles são os que menos sabem disso. Eles fazem, mas não sabem disso. Sabe por que são os que menos sabem? E eles não querem nem saber? Porque eles subestimam vocês. Eles acham que vocês não são aptos para pensar. É isso que eles pensam. É isso que eles acham. E é isso que eles fazem. Mas quando eles verem que vocês sabem o que estão dizendo, eles vão falar, né, para você procurar o seu rumo. Ou seja, sair dali. Se você começar a perturbar muito lá o seu líder, né, com esses assuntos, ele vai mandar você não está satisfeito, vai embora. Eles vão ficar com medo, porque vocês vão começar a alertar as outras ovelhinhas lá, que tá com ele. Então é isso que acontece quando um irmão, por exemplo, quer fazer um ensino na Bíblia, uma teologia, mesmo uma teologia do sistema, esses pastores, os padres, né? Não digo nem padre muito, porque é o negócio mais fechado, padre, né? Mas da mesma maneira, você começa a ser mal visto naquela igreja ali, naquele sistema ali, naquela placa ali. Então, no meu caso, tá? Para essa mensagem, eu encontrei isso aí que vocês estão vendo. Vou até colocar de novo aí, para ficar aí 57 vezes na tradução João Ferreira de Almeida e 53 vezes na tradução da Bíblia de Jerusalém, tá bom? Estamos acertados? Então eu procurei qual foi o segundo passo, né? Qual foi o primeiro versículo dentro da Bíblia na linha do tempo, tá? Sempre respeitando a linha do tempo. Por que respeitar a linha do tempo? Porque você vai ter ideia de costumes, o que se estava falando naquela época, em que estado estava o povo naquela época para pensar, para falar, para agir daquela maneira. Isso tudo você tem que entender. Então eu procurei qual foi o versículo onde apareceu essa primeira palavra na Bíblia, igreja. Vocês sabem qual foi? Bom, quem sabe aí, escreve no chat, tá bom? Se você souber. Vou dar aí uns 5 segundinhos, tá? Para que você escreva no chat. Se você sabe qual foi a primeira vez, o versículo da Bíblia, a primeira vez que apareceu a palavra igreja, coloca aí, tá bom? Eu encontrei, tá, abençoado? Eu encontrei. E sabe quem falou igreja a primeira vez? Sabe quem falou? Qual foi o personagem bíblico que falou? Olha, paz, meus senhores, foi Jesus Nazaré. Não foi Cristo ressuscitado, tá? Foi o homem Jesus de Nazaré. Então eu achei muito estranho. Por quê? Porque a ideia de igreja, ela só foi difundida depois da cruz. Antes da cruz não se tinha ideia de igreja. Inclusive é uma palavra grega. Igreja é uma palavra grega. Então existia o templo, existia a forma de se conduzir dentro do templo, né? O templo de Herodes na época de Jesus, o templo de Salomão naqueles passados, né? Nos dias passados, e o tabernáculo ali, que era uma tenda erguida em algum lugar, quando o povo estava disperso ali andando no deserto. Depois, com Davi, quando houve o templo da monarquia em Israel, começou a ter o tabernáculo fixo. Então não tinha essa ideia de igreja. Então, para aqueles que defendem essas igrejas aí do sistema religioso, essas aí mesmo com placas denominacionais, essas instituições que vemos hoje, vão dizer que o conceito de igreja partiu de Jesus. Pois é isso mesmo que eles acham. Então, nessa passagem, abençoados, que eu vou colocar para vocês, tá? Há duas formas corretas de se pensar sobre essa passagem. Vou colocar, tá? A primeira forma, Jesus, quando falou o que falou, em Mateus capítulo 16, versículo 18, ele não estava pensando, por exemplo, nas Assembleias de Deus.
Ele não estava pensando, por exemplo, nas metodistas, muito menos na Igreja Católica. Eu vou colocar o texto aí logo. Tá aí, esse foi o primeiro texto onde aparece pela primeira vez na Bíblia a palavra igreja. Então Jesus não estava pensando em igreja desse sentido, porque quando a gente lê isso aí, a ideia que nos vem à mente é aquela ideia que eu falei para vocês, né? A gente imagina um púlpito, um altar, e não é isso, abençoado. Então eu quero provar isso para você, tá legal? Isso é um fato. Agora, uma segunda forma, tá? Que nós devemos olhar, observar esse texto aí. Que isso aqui é uma das segunda formas é imaginar, não imaginar, mas através do que eu vou falar, se crê que Jesus não disse isso aí. Pode ser provar, é bem provável até que Jesus não tenha dito isso aí. Existe hoje ramos da teologia que não crê que Jesus falou isso aí. Isso aí houve uma adulteração desse texto. Mas vamos ler esse texto aí. Aqui Jesus estava falando com os discípulos e, em particular, ele se dirige a Pedro. Então ele diz assim, olha, eu te declaro, tu és Petros, Pedro, e sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, olha aí. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, será que Jesus estava falando de alguma nova religião aqui? Será que Jesus está? Porque é isso que defendem essas pessoas aí, que defendem esses templos como casa de Deus. Amados, claro que isso aqui é algo totalmente contestável. Porém, eu, André, quero crer que Jesus disse isso, tá bom? Eu quero crer que Jesus disse isso aí. Só que não disse como a falsa igreja ensina. E nós temos fortes indícios de que Jesus não estava se referindo a uma igreja, a uma futura igreja católica, porque os católicos, eles pegam essa parte aí para dizer que estava falando de Pedro. Eu também vou mostrar que não estava. Estava falando do próprio Senhor. Ele que é o responsável de chamar. Depois vocês vão entender isso aí. Então Jesus não estava se referindo a uma igreja que vivemos hoje. Até porque Jesus, preste atenção no que eu vou falar, até porque Jesus, sendo praticante do judaísmo, se ele estivesse falando em uma nova religião, em tremenda época que a lei de Moisés estava de pé, isso seria considerado uma blasfêmia pelo judaísmo. E, consequentemente, Jesus cairia em transgressão. Se Jesus estivesse preconizando uma nova religião, né, fora do judaísmo, ele seria considerado como uma pessoa que estava cometendo uma blasfêmia. E tanto que ele foi acusado, né? Isso aí. Ou seja, Jesus estaria em pecado. Se Jesus estivesse pensando realmente numa nova religião. Então Jesus, nos seus dias de carne, abençoado, quero deixar isso bem claro, claro que nós sabemos já disso, Jesus era judeu, né? Judeu e praticante. Jesus era um rabino, Jesus era rabi, mestre da lei, nascido de mulher. Sua mãe Maria era uma judia. Jesus foi criado e ensinado debaixo da lei de Moisés. E ele mesmo disse em seus dias de carne que ele não veio, enquanto ele estivesse num corpo de carne, ele não veio para retirar a lei, ele veio para cumprir. Por isso que Jesus não poderia falar dessa maneira, como ele falou em Mateus 16, 18, como a igreja nos ensinou a pensar. Tá aí, Mateus 5,17 diz, não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Eu não vim destruir, eu não vim abrogar, mas cumprir. Então esse é um fato, Jesus ele veio cumprir, Jesus de Nazaré, ele veio cumprir. Então Jesus aqui, sendo um rabi da lei, falando de uma outra religião, é claro que esse texto pode ter sofrido sim algum tipo de adulteração. Porque essa passagem, ela só aparece a princípio, essa passagem de Mateus 16, 18, só aparece em Mateus. Então, para que se comprove, atenção no que eu vou falar, para que se comprove 100% de que Jesus falou ou fez algo, tem que estar, no mínimo, nos 3 livros considerados como sinóticos ou livros históricos. Quais são os 3 livros que narram a história de Jesus de Nazaré, que são considerados sinóticos, históricos? Mateus, Marcos e Lucas.
O primeiro é Marcos. Marcos, se tiver em Marcos, já ocorre 50% de chance de Jesus ter feito ou falado aquilo ali, Marcos. E depois Mateus e Lucas. Então, se só tiverem um, como é o caso de Mateus 16, 18, corre o risco de Jesus não ter falado ou feito isso aqui. Por isso, amados, que nós temos que saber recorrer a outros expedientes para provar se aquilo ali que está escrito é uma verdade ou não. Então, o texto que nós estamos estudando corre esse risco. Porém, como eu disse, eu quero crer que Jesus falou isso no verso 18 de Mateus capítulo 16. Amados, por falar nisso que eu acabei de falar, eu tenho aqui no canal uma série de mensagens que eu já gravei, onde eu expliquei sobre os livros, isso que eu estou falando, né? Como entender a narrativa de Jesus, o Jesus histórico, né? Então, eu peguei os 3 livros, expliquei como é que é feito a historicidade de Jesus. Já é comprovado que Jesus de Nazaré existiu, tá? A história afirma isso. Os cientistas afirmam que Jesus não é uma invenção, Jesus de Nazaré existiu de fato, tá? Então, esses 3 livros, eles são os que mais estão preocupados em narrar a história de Jesus de Nazaré. Já João, o livro de João, não, tá? O livro de João é o menos preocupado com isso. O livro de João, ele está mais preocupado em mostrar Jesus como Deus. É um livro à parte. E esse livro de João foi o último que entrou dentro da Bíblia, da Biblioteca Romana, da Igreja Católica. Ele foi o último. Só para vocês terem uma ideia, ele apareceu na história 300 anos depois de que fizeram a Bíblia. Depois de 300 anos apareceu. O livro de João e o livro de Apocalipse foram os últimos. Então, amados, vai lá e veja essa série de vídeos muito importante, muito legal, um conteúdo muito, muito libertador, inclusive. Eu vou estar deixando nas descrições desse vídeo, tá? E vou deixar também no primeiro comentário aqui também dessa mensagem, tá legal? Vai lá e vê. Agora, antes de analisar o original da palavra igreja do texto de Mateus capítulo 16, 18, vale a pena a gente salientar aqui que é nesse versículo, conforme eu falei, que a igreja romana se baseou aí para apresentar ao mundo a cadeira papal. Porque eles dizem que Pedro foi o primeiro papa. Então, quando você lê o texto, se você lê somente o texto, ele realmente passa uma impressão de que Jesus está se referindo a Pedro. Então, se não fizermos uma análise profunda nesse texto, usando as regras certas da exegese e da hermenêutica, esse texto nos engana. Porque ele dá a impressão que realmente Jesus está se referindo a Pedro. Sim ou não? Vamos colocar de novo Mateus capítulo 12, versículo 16? Vamos colocar Mateus capítulo 16, versículo 18. Vou colocar de novo aqui, tá aqui. Quando a gente lê esse texto assim, sem fazer um estudo mais profundo, pode ser que esse texto aí nos incline a pensar que Jesus estava falando de Pedro, né? Mas esse não é o assunto que nós queremos nesta mensagem, tá? Nós vamos ver um texto bastante interessante que o próprio Pedro deixou em uma de suas cartas se referindo quem era essa pedra do texto. Vamos ver? Interessante, o próprio Pedro lá na frente, né, parece que dando para um entendimento que não estava se referindo a ele. Vamos lá, 1 Pedro capítulo 2, versículo 6, que diz: por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina. Olha aí, quem é a pedra principal da esquina? Jesus, eleita e preciosa. E quem nela crer não será confundido. Então esse texto aí está bastante claro para nós, sim ou não? E Pedro então não se refere a ele como a pedra principal. Então essa passagem já começa a dar o sentido real a quem Jesus estava se referindo lá em Mateus capítulo 16, versículo 18. Jesus estava se referindo a ele mesmo. Porém, ainda fica a suspeita sobre esse texto, tá bom? Mas depois vocês leiam 1 Pedro capítulo 2, tá? Depois vocês leiam aí com mais calma, anota. Depois vocês leiam e vocês vão ver o contexto aí, Pedro falando de Jesus como a pedra. Mas enfim, ainda que Jesus tivesse falado isso, certamente o original não vai apontar para nós, agora voltando ao texto de Mateus capítulo 16, versículo 18,
não vai apontar para uma nova religião. Então, daí o que eu fiz? Fui procurar nos originais. Me restou os originais. Para tentar entender esse texto. Então, eu vou abrir um outro parênteses nessa mensagem. Tá? Preste atenção. Vocês estão vendo como é que se faz uma pesquisa dentro da Bíblia? Uma pesquisa saudável? É assim que se faz. O perigo, amados, preste atenção no que eu vou falar. O perigo está quando se lê a Bíblia, achando que esse livro foi escrito ontem, com a cultura que nós temos hoje. É errado pensar assim. Mas é assim que o sistema religioso deixou de nos ensinar. Porque eles não nos ensinam isso. Eles deixam passar isso. Eles deixam o entendimento que parece que tudo ali que aconteceu, parece que foi escrito antes. Né? Eles sempre falam assim, não, vocês têm que ler a Bíblia. Porém, não explica como entendê-la. Ou seja, você vai ler e nunca vai entender. Por isso que tem pessoas que falam assim, eu já li a Bíblia 10 vezes. Eu falo assim, coitado, não entendeu nada. Tem pessoas que fazem no sistema religioso que faz isso, né? Não entendeu nada. Porque se lesse da forma correta, não estaria mais aí dentro desses alçapões. É isso que acontece. Mas então eu fui pesquisar essa palavra igreja, que aparece a primeira vez na Bíblia, e foi lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, que eu vou colocar novamente, porque é o texto que nos interessa, tá aí. E aí eu já venho já com o original. E diz, eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E ali é o que? Eclésia. Né? Aquele texto significa eclésia. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então essa palavra igreja do texto, no grego, quer dizer, né, eclésia. Se lê eclésia. A definição do grego para essa palavra eclésia não é igreja, tá? Eclésia não quer dizer igreja. Preste atenção. Até porque naqueles dias, Jesus não estava apontando para o que hoje conhecemos ser uma igreja, tá? Jesus não tinha em mente um pastor, Jesus não tinha em mente um padre, Jesus não tinha em mente um grupo que se denominaria coral da igreja, nem muito menos grupo de jovens. Então nós precisamos entender o que Jesus quis dizer naqueles dias para Pedro e seus discípulos. Então vamos analisar essa palavra eclésia, vendo o quê? As suas raízes, para a gente encontrar aqui a definição. Vou colocar para vocês. Deixa eu ver se é essa daqui. Aqui, essa mesmo, tá aqui. Então, amados, analisando esse texto aí, né? Analisando o texto, esse texto aí, se nós analisarmos a palavra eclésia e suas raízes, nós vamos encontrar o quê? O prefixo ek, né? No caso, ek, que quer dizer de e para. E o sufixo clésia, kalel, que quer dizer chamar. A junção dessas duas palavras, ela traz um significado de chamando para fora, ou chamando para algo, ou melhor, um lugar. Então, quando Jesus falou aquilo ali, ele estava se referindo, estava falando de chamando para um lugar. Chamando para. Agora, nesse texto, ao invés da palavra grega eclésia, estivesse uma outra palavra chamada Kyriakos, que eu vou colocar, eu não coloquei não, abençoado. Eu vou colocar aí para vocês. Se tivesse essa palavra aqui, que tem na Bíblia em outros textos, vou botar aqui, vou ajeitar para você. Essa palavra Kyriakos. Tá vendo aí? Kyriakos. Então, essa palavra em grego, ela significa realmente o quê? Uma congregação, uma reunião, um ajuntamento de pessoas pertencentes a Deus. Esse é o que quer dizer Kyriakos. Mas Jesus não usou essa palavra. Jesus usou eclésia. Tá entendendo? Então nós poderíamos dizer que Jesus estava se referindo assim a uma igreja, né? Se tivesse essa palavra Kyriakos, tá? Mas Jesus não, Jesus usou essa eclésia, que é chamando para algo, né? Chamando para algo ou chamando para um lugar.
Então nós temos a primeira certeza sobre a palavra igreja do texto. Jesus está se referindo a chamar para algo ou um lugar. Então, onde vamos encontrar, André, com exatidão, o que Jesus de Nazaré quis dizer? Que lugar é esse que ele está chamando ali em Mateus, de capítulo 16, versículo 18? Nós precisamos, então, achar uma solução para mais significativa. Então, vamos recorrer, abençoado, a partir de agora, nós estamos diante de um estudo, tá? Então, vamos recorrer à essência dos discursos de Jesus de Nazaré. Vamos pegar a essência do que Jesus de Nazaré falava em seus dias de vida e vamos analisar. Mas antes de fazer essas referências da essência para descobrir para onde Jesus estava chamando essas pessoas, nós precisamos fazer algumas perguntas, tá? Para que a gente venha entender. Eu vou colocar as perguntas para vocês, né? Nós precisamos fazer essas 3 perguntas aí, olha. Qual era a missão de Jesus de Nazaré em sua vida humana? Qual era a missão de Jesus de Nazaré? Bom, Jesus era nascido em Israel. Jesus nasceu durante o cativeiro, né? Israel estava subjugada a Roma. Sua mãe, Maria, como eu já falei, criou Jesus nas bases do judaísmo. Jesus, então, era seguidor do judaísmo, nascido na lei de Moisés. No que consistia o discurso de Jesus de Nazaré? No que consistia? Que o juízo a Israel e o reino de Deus estavam se aproximando. Anota isso aí. A segunda pergunta é: e a quem Jesus anunciava o fim dos tempos e o seu reino? A quem Jesus anunciava isso? Ao mundo, certo? Mas qual mundo? Ao mundo dos escolhidos na época de Jesus. Qual era o mundo escolhido na época de Jesus? Os israelitas. Aí eu venho aquela pergunta, a terceira pergunta aí. Quem eram os escolhidos nessa época? Eram quem? Os israelitas. Então, quando Jesus fala de juízo final, ele estava apontando para aquele mundo dos israelitas. O discurso de Jesus era baseado que eles precisavam, né, o povo de Israel precisava se arrepender. Para o quê? Para assim poder entrar no reino de Deus. Então, todo o discurso de Jesus de Nazaré em seus dias de carne foi ao mundo dos filhos de Deus na lei de Moisés, ou seja, os israelitas. Amados, tá difícil de entender? Eu recebo que você vai entender. Se você não entendeu, depois você repita, abençoado, até você entender, porque você vai entender. Vamos agora ver Mateus capítulo 10, versículo 25, né? Uma das essências do discurso de Jesus de Nazaré, a missão de Jesus de Nazaré, e a missão que ele deu para os 12 discípulos dele. E se encontra em Mateus capítulo 10, versículo 5, que diz: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios. Olha o que Jesus está falando. Nem entrareis em cidade de samaritanos. Então Jesus disse: olha, vão ao mundo, mas não entres pelo caminho dos gentios e nem em cidade de samaritanos. Por quê? Porque esse não é o mundo ainda. Porque não tinha chegado a graça. Somente após a morte e ressurreição de Jesus era que o mundo, de uma maneira geral, seria alcançado. Mas, por enquanto, aqui em Mateus capítulo 16, versículo 18, não. O mundo era dos israelitas. E no verso 6, Jesus entrega a missão. Eu quero que vocês prestem muita atenção, porque nós estamos tentando, né, achar aqui um meio para solucionar o problema de Mateus capítulo 16, versículo 18, quando Jesus fala de igreja. A missão era o seguinte: mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo: é chegado o reino dos céus, ou o reino de Deus. Então, em várias partes da vida de Jesus de Nazaré, se vocês forem estudar isso, vocês vão encontrar esse discurso, que a missão de Jesus era para o mundo de Israel,
Então o chamado de Jesus era um chamado para o reino de Deus, o arrependimento, o juízo final para a entrada no reino de Deus. Vocês estão entendendo a palavra eclésia de Mateus capítulo 16, versículo 18? Vamos colocar de novo com o entendimento correto, tá? Porque agora nós temos base para colocar isso aqui que eu coloquei para vocês. Está ali, olha. Essa é a base que nós tivemos por estudar até agora. E diz ali, ó: e eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, edificarei a minha eclésia, edificarei a quem eu chamar para o reino de Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, o chamado é deixar o mundo, que era apenas naquela época que Jesus falou isso, uma nação, era os israelitas. E para entrar no reino de Deus, eles teriam que deixar esse mundo, o mundo do judaísmo. Então, a partir da morte e ressurreição de Jesus, todos que, no caso da nação de Israel, teriam que se arrepender. Os gentios automaticamente já entraram. Por isso que há uma grande diferença entre os gentios, que eu falo gentios porque a Bíblia fala sobre gentios. Aquele que não é judeu, ou aquele que não é israelita, iria entrar automaticamente. Mas os judeus teriam que se arrepender. Então, amados, essa é a essência desse texto sobre a palavra igreja. Amados, isso é muito importante você saber. Porque a igreja, nesse texto, nunca foi uma construção, amados. Nunca foi. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que está escrito isso aí? Porque esses que entrariam para o reino de Deus jamais iriam experimentar a morte. E que morte é essa? Porque a palavra inferno quer dizer sepultura. Então Jesus estava apontando para a morte. E que morte é essa? A segunda morte. Porque essa iria cair na cruz e na ressurreição. A segunda morte caiu na cruz e na ressurreição. Vocês lembram, amados? Deixa eu ver se... Deixa eu me colocar de novo. Vocês lembram, na última mensagem que eu falei, quando nós falamos repetidamente que na lei de Moisés, na época de Jesus, o pecado havia feito separação entre Deus e seus filhos. E isso levou os espíritos dos filhos de Deus a uma segunda morte. Porque eles iriam morrer na carne e seus espíritos já estavam mortos. Então eles experimentaram a segunda morte. Mas na cruz de Cristo e na ressurreição, todos os espíritos que viveram antes foram o quê? Ressuscitados juntamente com Cristo. Foi isso que aconteceu. E agora, todos os que nasceriam da cruz em diante já estariam o quê? Com os seus espíritos vivificados. Para quê? Para entrar no mundo do reino de Deus. E o mundo do reino de Deus é o quê? É espiritual. Por isso que os judeus tinham que se arrepender. O apóstolo Paulo nos mostrou isso aqui em Revelação. Romanos capítulo 14, versículo 17. Vai pegando o corte aí, abençoado. Estamos fechando esse assunto, hein? Não perca de vista, não. Aí. Aqui Paulo fala, né? Cristo agora ressuscitado, usando a Paulo para escrever, disse: porque o reino de Deus não é da carne. Aí ele fala comida nem bebida, se referindo à lei de Moisés. Mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, amados, vocês notem nesse texto, você começa a enxergar o quê? Um chamado de sair de um mundo e entrar para o reino de Deus. E isso somente conseguem aqueles que foram aclarados nessa época nossa, tá? Os que foram aclarados, hoje já sabem que estão no reino de Deus. E naquela época os judeus que se arrependeriam. Somente os salvos na mente, que não entram em condenação, que sabem do seu chamado. Você sabe do teu chamado? Amados, foi ele que nos chamou. Veja, abençoado, veja aí, vamos falar de chamado. Não é isso que diz a palavra eclésia, chamado para algo? Não é isso?
Vamos ver então Romanos capítulo 8, versículo 29, que diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Amados, olha isso. Parece que Cristo está falando, né? Sobre esta pedra construirei o meu chamado, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus, a pedra. Vamos ao verso 30, versículo 30. E é o último versículo dessa mensagem. E diz: e aos que predestinou, a estes também chamou. Veja, queridos, ele te chamou. Ele te chamou para onde? Para o seu reino. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou também, a estes glorificou. Amados, é muita glória. E isso não poderia estar se referindo a paredes de um local. Como disse o baluarte do sistema religioso, ele falou, né? Que ele falou, entende a predestinação como para a igreja. Aí apontou para o templo. Não apontou nem para as pessoas. Não teve a capacidade de dizer assim, olha, vocês são a casa de Deus. Vocês são o templo de Deus. Mas eles atribuem as paredes. Eles insistem em chamar as paredes de casa de Deus. Onde dentro desses locais hoje se encontra o quê? Os abutres, maus e perversos, sobrevivendo das pobres almas que não têm como se defender de seus ataques nefastos. Não é isso? O que eles fazem, abençoados? Descontextualizam trechos de um livro que foi escrito em outro tempo, com uma outra cultura, debaixo de um governo, para aplicar contra a sua vida. Amados, eu sei que tem gente que não vai entender essa mensagem. E ainda vai dizer que eu, André, não acredito na Bíblia. Vai ter gente falando isso. Amados, eu acredito tanto na Bíblia que em nenhum momento eu a desprezei, como fazem os homens dentro das casas de Deus falsa. O que eu fiz foi dar brilho à Bíblia. O que eu quis foi dar luz àquele texto. Por causa da Bíblia, eu posso te dizer a verdade, meu querido irmão. Que casa de Deus é você. É você que foi predestinado. É você que foi chamado. E que você está justificado e ainda foi glorificado com o quê? Com a palavra da verdade. Então, meus amados, nós estamos encerrando essa mensagem. E nós vimos apenas um versículo. Analisamos a igreja de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Vimos lá a primeira vez que aparece essa palavra na Bíblia, na linha do tempo. E conseguimos entender o que Jesus estava falando. Naquele momento, Jesus estava falando de um chamado para o seu reino que se manifestaria no mundo, mudando todas as coisas. Tirando a lei exclusiva de um povo, uma lei que consistia em ordenanças para a carne, a saber, a lei de Moisés, e que ninguém a cumpriu, somente Jesus de Nazaré. Para estabelecer o quê? A lei do Espírito de vida que nos libertou da lei do pecado e da morte, da lei de pedras. Amados, e tem muito mais neste estudo que nós estamos apenas começando. Nós vamos ainda ver os 52 versículos onde aparece a palavra igreja e vamos dissecá-lo. E vamos ver também esses 4 versículos, atenção para isso, para esses 4 versículos a mais que aparecem na tradução João Ferreira de Almeida. Vamos buscar pedacinho por pedacinho do texto e do contexto. E no final dessa mensagem, você vai também dizer, igual estou dizendo hoje, que não há, amados, não há a palavra igreja como hoje eles querem que nós enxergamos esses templos. A Bíblia não fala sobre isso. Isso foi uma invenção depois. E nós vamos também falar um pouco sobre isso. Bom, amados, estamos encerrando essa mensagem. Creio que ficou claro. Se não ficou claro, veja várias vezes, quantas vezes você desejar. Graça e paz aí e até a próxima mensagem.